Existe um tamanho de sandália que não sai da memória. Porque foi nela que uma criança aprendeu que o humor de um adulto podia decidir a noite inteira não é o tamanho que você usou, é o tamanho que você tinha quando o mundo ainda cabia no quintal e o maior perigo que você conhecia era cair do muro baixo tentando pegar manga. Sandália de criança pequena. Sola fina de borracha, tira plástica com o velcro que nunca fechava direito, que a criança prendia de qualquer jeito porque a pressa de brincar era maior do que a paciência de fechar o velcro certo. Olhe para esta sandália. Ela foi encontrada num canto do corredor do apartamento de Salvador, naquele corredor que era a primeira coisa que se via ao entrar pela porta, aquele corredor que as crianças cruzavam correndo sem nunca prestarem atenção no que havia nele. Exceto numa coisa. Havia uma coisa no corredor que as crianças aprenderam a checar antes de qualquer outra, antes de ligar a televisão, antes de pegar o copo d'água, antes de qualquer coisa que o fim da tarde prometia. A pasta de couro de Antenor. Se a pasta estava na mesinha do corredor, o pai havia chegado. Se não estava, não havia chegado ainda. Uma criança não deveria precisar saber disso. Mas precisou. Porque ninguém ensinou o pai a chegar inteiro. E alguém precisava aprender a prever o estrago. Uma criança deveria poder entrar pela porta e pensar em qualquer coisa menos nisso. Mas esta criança sabia. E aprendeu cedo que saber não é a mesma coisa que entender. E que o espaço entre o saber e o entender é onde algumas das infâncias mais difíceis são vividas, em silêncio, sem que ninguém ao redor perceba que a criança está vivendo lá. O barulho da chave na porta. O cheiro que chegava antes da pessoa. Crianças desenvolvem radares que nenhum adulto pediu que desenvolvessem. E esses radares ficam. Às vezes pela vida inteira. Seja bem-vindo ao 6º capítulo da saga O Homem que a Cidade Engoliu. Nos capítulos anteriores, vimos Antenor por dentro, sua chegada, sua queda, seu silêncio. No capítulo passado, vimos Helena, a mulher que ficou na margem segurando o que o rio ia levando. Hoje, vamos ver pelos olhos que ninguém pediu permissão para ver. Os filhos. Não todos, cada um carregou de um jeito. Mas há uma memória que é coletiva, que pertence a todos os que cresceram naquele corredor com a pasta de couro como bússola do humor da noite. Essa memória tem o tamanho de uma sandália. E hoje ela vai falar. A sombra chegava antes do homem. Não uma sombra literal, embora o corredor escuro do apartamento criasse as condições para isso. Era a sombra do que estava por vir. A antecipação que as crianças aprenderam a sentir no corpo, um aperto leve no estômago, um ajuste no volume da televisão, um silêncio que se instalava antes mesmo que a porta abrisse. Crianças são extraordinariamente perceptivas. E extraordinariamente boas em fingir que não são. Elas desenvolvem um sistema de sobrevivência social que a maioria dos adultos nunca teoriza, mas que qualquer adulto que foi criança em casa difícil reconhece, a arte de parecer que não está prestando atenção enquanto está prestando atenção em tudo. O filho mais novo, aquele da sandália velcro, havia desenvolvido uma especialidade particular, ele brincava. Continuava brincando quando a porta abria. Continuava brincando enquanto a mãe falava com o pai no corredor. Continuava brincando durante o jantar. Mas os brinquedos que ele escolhia nessas noites eram sempre os mais silenciosos. O carrinho que não fazia barulho. O bloco de montar que não precisava de som. Como se instintivamente ele calibrasse o volume da própria presença para não ocupar mais espaço do que o permitido. Uma criança não deveria precisar fazer isso. E quando faz, cresce achando normal não ocupar espaço. Cresce pedindo desculpa antes mesmo de pedir. Cresce chamando de educação o que foi medo. Você já calibrou o volume da sua presença para não incomodar? Não numa reunião de trabalho, em casa. Na sua própria casa. Com sua própria família. Você já aprendeu a ser menor para que o espaço ao redor ficasse mais seguro? Essa é uma das heranças mais silenciosas que uma infância difícil deixa. Não é trauma que aparece em exame. É o hábito do corpo, o hábito de não ocupar, de não pedir, de não fazer barulho quando o barulho poderia custar algo. O filho mais novo de Antenor aprendeu esse hábito antes de aprender a fechar o velcro direito. A sombra que voltava à tarde tinha variações.
Havia versão boa, quando Antenor chegava com aquela suavidade que a família aprendeu a reconhecer como o sinal verde da noite. Mais leve, mais disponível, mais próximo de algo que se parecia com o pai que existia antes do Salvador que os formou. Nessas noites, o filho mais novo largava os brinquedos silenciosos e ia até o pai. Sentava perto. Não pedia nada, apenas ficava perto, como se a proximidade fosse suficiente, como se o calor daquele homem ainda tivesse algo do calor daquele outro, o que pescava, o que contava histórias, o que sabia o nome de cada peixe do Paraguaçu. E às vezes, não sempre, mas às vezes, o pai colocava a mão na cabeça do filho. Apenas isso. A mão. O peso suave. Sem palavras. E o filho fechava os olhos por um segundo, aquele segundo em que o mundo voltava a ter o tamanho certo. Havia versão que não era boa. Nessas noites, as crianças aprendiam a ficar nos quartos. Não por ordem, por entendimento. Por aquele entendimento que não foi ensinado mas que chegou, com a clareza cruel da observação repetida, de que havia noites em que o corredor era melhor se fosse atravessado rápido e os quartos eram melhores mantidos fechados. O filho do meio, a criança que está entre a percepção dos mais velhos e a proteção dos mais novos, aquele que raramente aparece nas histórias porque as histórias tendem para os extremos, esse filho havia desenvolvido uma estratégia própria. Ele dormia cedo. Não porque tivesse sono, porque dormir cedo era a saída disponível. Quando você dorme antes de acontecer, o que acontece não acontece para você. É uma proteção imperfeita, mas é proteção. Décadas mais tarde, já adulto, esse filho descobriria que ainda dormia cedo. Que o corpo havia guardado o hábito sem guardar o motivo. Que a proteção havia sobrevivido ao que protegia. Isso é o que os corredores difíceis fazem, ensinam ao corpo respostas que o corpo não esquece mesmo quando a ameaça vai embora. Existe um olhar que toda criança que cresceu em casa com dependência conhece. Não é o olhar do medo puro. O medo puro é mais simples, mais linear, tem um objeto claro e uma resposta clara. É o olhar do medo e do amor habitando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Olhar para o pai e sentir as duas coisas juntas, o amor que é inevitável, que veio antes de qualquer compreensão, que está instalado no corpo da criança antes que ela saiba o que é amor, e ao mesmo tempo aquela tensão que não tem nome na infância mas que o corpo sente como um nó, um aperto que avisa, cuidado. As duas coisas no mesmo olhar. O amor que não consegue ir embora. O cuidado que não consegue descansar. Isso não é trauma clínico, embora possa se tornar. É a condição de quem ama o que também assusta. E nenhuma criança deveria ter que administrar esse paradoxo para manter a família funcionando. E há muitas crianças crescendo agora nessa condição. E havia muitas crescendo então. Você já amou alguém com esse olhar? Com o amor e o cuidado habitando o mesmo espaço, sem que você pudesse escolher ficar com um e dispensar o outro. Sem que você pudesse simplesmente parar de amar porque seria mais seguro. Sem que você pudesse simplesmente relaxar porque o amor estava lá. É uma das condições mais exaustivas que o coração humano pode habitar. E é a condição que os filhos de Antenor habitaram durante anos, sem ter linguagem para isso, sem ter para quem levar, sem saber que o que sentiam tinha nome e não era fraqueza. Havia uma noite específica, uma entre muitas, mas esta ficou, em que o filho mais velho, aquele que havia parado de contar as boas notícias porque o pai não estava mais presente para ouvi-las, ficou sentado na cama do quarto ouvindo a conversa baixa entre os pais no corredor. Não uma briga. Uma conversa baixa, que é às vezes mais assustadora do que a briga, porque a conversa baixa não tem resolução clara, não termina com porta batida ou com o silêncio que vem depois da explosão. A conversa baixa termina com o silêncio que sempre esteve lá e que continua. Ele não entendia as palavras. Entendia o tom. O tom era suficiente. E ficou deitado na cama, os olhos abertos no escuro do teto, aquele teto de apartamento de Salvador que não tinha rachadura, não tinha textura, que era apenas branco e liso e vazio, e ficou pensando numa coisa que não tinha jeito de resolver. Como se ama um pai que está se perdendo? Não como se salva, ele não sabia que era possível salvar. Como se ama? Como se mantém o amor quando o que você ama está mudando para algo que você não escolheu amar?
Ele não tinha resposta. Ainda não tinha. Alguns de nós levamos décadas para encontrar essa resposta. Alguns nunca encontram. E tanto a demora quanto o nunca são compreensíveis, são humanos, são o resultado de uma pergunta que não deveria ter precisado ser feita na idade em que foi feita. O evento aconteceu num aniversário. Os aniversários têm uma crueldade específica para as famílias que carregam tensão interna, porque eles exigem celebração. Exigem que todo mundo seja feliz ao mesmo tempo, no mesmo lugar, com a câmera apontada e o bolo na mesa e as velas que precisam ser sopradas com alegria suficiente para convencer quem está olhando de que tudo está bem. E às vezes tudo está bem. E às vezes não está. E às vezes você está no aniversário tentando descobrir em qual das duas situações está. Era o aniversário de um dos filhos, o do meio, não o mais velho, não o mais novo, um daqueles que cresceu sabendo que as histórias tendem para os extremos e que o meio é um lugar de invisibilidade relativa. A festa era pequena, alguns primos que haviam vindo de outro bairro, os vizinhos do andar, as crianças que a escola havia adicionado à vida deles em Salvador. Antenor estava lá. Havia chegado no horário, isso era um dado que a família registrava, o horário como informação, como indicador do estado do que estava por vir. Por um tempo, estava bem. Havia aquele Antenor que aparecia às vezes, o Flash, o 20 minutos, o homem de dentro que ainda sabia onde ficava a superfície. Conversou com os primos. Riu numa piada. Colocou a mão no ombro do aniversariante com aquele gesto que os filhos reconheciam como o gesto do pai real, não o pai de Salvador, o pai do interior, o pai que sabia o que uma mão no ombro podia dizer. E então a festa foi avançando. E as horas foram passando. E havia bebida na festa, havia bebida porque festas têm bebida, porque ninguém ao redor sabia ou se permitia saber o que a bebida significava naquela casa. E o flash foi ficando mais curto. E o pai do interior foi recuando. E o que ficou, aquele Antenor de Salvador, aquele que estava sempre a uma distância que não era física, começou a aparecer no meio da própria festa do filho. Você já precisou proteger um momento festivo do que estava acontecendo dentro de casa? Sorrir para a câmera enquanto algo estava errado do lado de dentro do sorriso? Crianças fazem isso com uma habilidade que os adultos admirariam se soubessem. Elas protegem a festa. Elas protegem os primos. Elas protegem o aniversariante para que o aniversário não seja aquilo, para que, quando crescer, o que ele lembre daquele dia seja o bolo e não o resto. Isso é um tipo de heroísmo silencioso que nunca recebe o nome de heroísmo. O filho mais velho foi o primeiro a perceber. Com aquele radar que havia desenvolvido ao longo de anos de atenção não pedida, ele viu a mudança. No timing das respostas, no foco do olhar, na forma como o pai segurou o copo uma vez a mais do que deveria. Ele fez o que havia aprendido a fazer. Ficou perto do pai, não de forma óbvia, não de forma que a festa percebesse, mas perto. Na mesma sala. Com um olho na conversa em que estava e outro no pai que estava numa distância diferente. Quando um dos primos adultos, sem mal-entendido, sem perceber nada, foi encher o copo de Antenor, o filho mais velho estava lá. Deixa, tio. Eu pego para ele. Uma frase. 7 palavras. Ditas com o tom casual de quem está apenas ajudando. Mas era outra coisa. Era um filho de 16 anos num aniversário, protegendo o pai de si mesmo naquele instante, a ordem natural se inverteu. E quando isso acontece, algo nunca mais volta ao lugar, mesmo quando parece que tudo continuou normal. Com a habilidade de um adulto que não deveria ter sido necessário antes do tempo que foi. Antenor olhou para o filho. Por um momento, um único momento, algo atravessou o olhar dele. Não gratidão exatamente. Algo mais doído do que gratidão. O reconhecimento de ser visto. De ser, por aquele instante, transparente para alguém que o amava demais para olhar para o outro lado. O filho devolveu o olhar. Nenhum dos dois disse nada. A festa continuou. O bolo foi cortado. As velas foram sopradas. Mas alguma coisa havia sido dita naquele olhar entre pai e filho que nenhum dos dois saberia colocar em palavras por muitos anos, se algum dia conseguisse. A criança não entende o alcoolismo. Ela só sente a ausência.
E a ausência não precisa de nome para fazer o seu trabalho. Ela trabalha em silêncio, na hora errada, no lugar errado, sem pedir licença e sem avisar que vai deixar marca. Os filhos de Antenor cresceram. Cada um carregou de um jeito. O mais velho aprendeu a proteger cedo demais, e levou esse hábito para as relações que fez depois, para os lugares de trabalho, para as situações onde alguém precisava de ajuda. Levou também o cansaço de proteger, que às vezes pesava mais do que ele deixava parecer. O do meio aprendeu a dormir cedo, e levou o hábito do corpo sem levar o motivo. Levou também uma sensibilidade para o silêncio que às vezes era sabedoria e às vezes era distância. O mais novo aprendeu a ser pequeno, e levou o instinto de calibrar a presença, de não ocupar mais do que o permitido. Levou também uma gentileza com os outros que nasceu do entendimento de que as pessoas às vezes estão carregando o que não aparece na superfície. Não há como saber se o que carregaram os tornou quem são de formas que merecem gratidão ou de formas que merecem cuidado. Provavelmente as duas coisas. Provavelmente, como quase tudo nesta saga, é mais complicado do que qualquer resposta simples permite. No próximo capítulo, vamos para Helena. Vamos ver a mulher que ficou na margem enquanto o rio baixava. Que segurou o que o rio ia levando. Que desenvolveu estratégias que nunca chamou de estratégias e uma força que nunca chamou de força, porque para ela era apenas a vida que havia. E vamos ver o dia em que ela quase foi embora. Se você cresceu num corredor assim, talvez ainda esteja calibrando sua presença até hoje sem perceber que a ameaça ficou no passado, mas o corpo não foi avisado. Você não está sozinho. Deixa nos comentários, não precisa contar a história inteira. Uma frase é suficiente. Às vezes nomear é o começo de parar de carregar sozinho. Se você ainda não se inscreveu no canal e ativou o sino, faça isso agora. Esta saga está chegando nos lugares que mais importam. E os próximos capítulos vão ao fundo antes de subir. Você vai querer ter estado aqui em toda a jornada. Inscreva-se. Algumas histórias não são sobre o passado, são sobre entender por que o presente ainda pesa. Até o próximo capítulo. A sandália ainda está no corredor. Com o velcro preso de qualquer jeito, porque a pressa de brincar sempre foi maior do que a paciência de fechar o velcro certo. E do lado de dentro do apartamento, a pasta de couro na mesinha. Chegou.